Bom, primeiro jeito, né? O oxi mais Red é o potencial de oxidação, ou seja, daqui do ânodo, né? Mais o potencial de redução, certo? Aí é o segundo jeito, né? O potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Então eu vou usar os valores que o exercício dá, né? Como ele geralmente dá os potenciais de redução. Aí o cátodo, né? É o chumbo menos 0,3, que é o que eu fazia no finalzinho da aula, né? Menos o valor do potencial do o zinco, né? Menos 0,76, né? Aí, quando a gente multiplica os sinais aqui, vai ficar mais, né? Então vai ficar menos 3, 0,13 mais 76. Viu que é a mesma bosta, né? Só o esquema, né, a montagem fica diferente. Aí vai ficar mais 0,63 volts. Tá? Isso aqui era número 5. Prof, eu preciso saber dos dois jeitos ou só um tá bom? Assim, é uma coisa que eu comentei já desde quando a gente começou a trabalhar a eletroquímica. É bom você... porque, assim, depende do exercício, né? Se o exercício te pedir para calcular o potencial de redução, é essa do cátodo menos do ânodo. Mas, dependendo do exercício, ele pode querer te sacanear um pouco. Ele pode pedir para calcular o potencial de oxidação. Ou o potencial da pilha, que seria essa do ox mais Red, entendeu? Que é a soma dos potenciais do ânodo e do cátodo. Mas isso tudo depende do exercício. Geralmente, ele vai te pedir para calcular o potencial de redução, que é esse segundo caso aqui, o CAT menos ânodo. Acaba que é a mesma coisa, você viu? Só que dependendo do exercício, às vezes você pode confundir um pouco a informação que ele te dá. Entendeu? Lucas, na 2 e na 3 a gente fez isso. Lembra? Mas por quê? Porque naqueles casos, eu precisava montar a equação global. Né? O que é a equação global? É a equação do ânodo e a do cátodo. A equação do ânodo, ela segue aquela sequência. O eletrodo, aí o eletrodo reage, forma o ânodo na forma iônica. Vou colocar X, X+, né? Mais o número de elétrons, mais X elétrons. E a equação do cátodo sempre é o inverso. É o cátodo com X carga, né? Mais o número de elétrons que ele vai receber. E quando ocorre esse ganho de elétrons aí, eu tenho a formação do cátodo na forma do eletrodo, entendeu? Então, para montar a equação global, eu sempre tenho que ter essa sequência. Como é que vai ficar a minha equação global? Né? A equação global desse esquema aqui. Vai ficar AN mais o cátodo com X carga, né? Formando o ânodo na forma iônica, né, com X+, mais o cátodo na forma do eletrodo. Sempre a equação global vai ter esse esquema. Né? Então, é por isso que eu inverto. Né, nessas situações eu inverti. Porque geralmente o exercício te dá as equações de redução. Só que, como a do ânodo você precisa da equação de oxidação, você tem que inverter ela. Entendeu? Pode ser também que ele te dê as duas equações de oxidação. Então, você já vai ter a de oxidação. Então, você vai ter que inverter a do cátodo. Né? Você inverte ela para ela se tornar, então, a equação de redução. Entendeu? Bom, terminada a número 5, vamos para a número 6. Abaixo são dados os potenciais padrão de redução dos metais prata e ferro. Coloca-se, olha só, de novo, esse exercício aqui eu quebrei a cabeça fudido com ele também. Olha o que ele... se você fizer essa leitura do exercício, que foi o que eu fiz, porque acaba que você fica muito centrado, né, no que é o normal, né, de ser feito. Quem é o cátodo e quem é o ânodo? Né? Se você só lesse as expressões. O cátodo seria a prata e o ânodo seria o ferro. Certo? Só que não é isso que o exercício te pede. Olha que safadinho. Olha o que... eu vou escrever aqui para que eu também não me confunda. Se a gente fosse ler os potenciais, lendo os potenciais. Quem é o ânodo? É a prata.
porque o potencial dela, o ânodo não, né? O ânodo é o ferro. O ferro, porque o potencial dele é menos 0,44. E o cátodo é a prata, aí sim, né? A prata, porque o potencial dela é mais 0,80. Agora vocês vão esquecer isso aqui. Vamos ler a segunda parte do exercício. Eu quebrei a cabeça nesse exercício. Eu ficava, gente, não tem resposta certa. Bom, coloca-se, olha o que esse filho da puta faz. Coloca-se uma barra de prata em uma solução de sulfato de ferro. Então, lembra daquele desenho que eu fazia? Cadê o negócio? Ué, cadê o trem, gente? Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver aqui. Ah, apareceu. Estão vendo o quadro aí, né? Então, o que a gente tem? Eu tenho o recipiente, né? Aí, dentro desse recipiente, olha o eletrodo. Vou até pôr na cor da prata. Ih, não tem. Essa prata vai ser cinza. Ela está com lodo. Dentro dessa solução, dentro desse recipiente, né? O que a gente vai colocar? Esse eletrodo é de quê? Olha o que o exercício falou. O meu eletrodo é de prata. Então, a prata continua sendo o cátodo? Não, né? Quem é o meu cátodo agora? É a solução. E na minha solução, a gente tem o quê? A solução é de sulfato de ferro, que é a mesma solução que a gente tinha tratado naquela hora, né? Deixa eu só escrever aqui. Então, a minha solução é de ferro 2+, tá? Então, olha só. Essa informação que eu havia colocado aqui, né, serviria se a gente observar só os potenciais e ele não tivesse falado essas duas linhas aí, né? Bom, nessas duas linhas, então, as nossas informações mudam. Quem é o nosso ânodo agora? É a prata. E quem é o nosso cátodo? O ferro 2+. Então, a gente vai fazer esse exercício seguindo essas informações. Ok? Bom, com relação ao que deve ocorrer com o sistema, com esse sistema especificamente, pode-se afirmar que a equação global da reação é 2Ag mais ferro 2+, formando 2Ag mais ferro 0. E aí? Tá correto isso que ele está falando aí? Pessoal. Sim. Olha aí. Com relação ao que deve ocorrer com o sistema acima, pode-se afirmar que a equação global da reação é 2Ag mais ferro 2+, formando 2Ag mais ferro 0. Por que não pode ser essa equação aí? Porque a gente só tem esse sistema. Então, o máximo que vai acontecer aqui, deixa eu fazer a setinha, é a prata perder íons para o meio. Você entendeu? Aqui você não tem o fluxo de elétrons. Porque para você ter o fluxo de elétrons, você teria que ter um outro sistema que seria capaz de receber esses elétrons. E o ferro, como ele tem o maior potencial de oxidação, isso lá nas informações anteriores, nessa parte de baixo aqui, né? Nessa parte aqui, né? Vamos dizer assim. O potencial do ferro, como é que diz, Greta? O potencial do ferro é menos 0,44. Então, se alguém vai sofrer oxidação, de fato, não é a prata. Quem vai sofrer oxidação é o ferro. A expressão
excluindo isso que a gente escreveu aqui, é isso que torna esse exercício tão filho da puta, essa expressão, essa reação não vai acontecer, né? Vamos ver as outras alternativas e vocês vão descobrir o porquê que a reação de fato não acontece. Pois é, Lucas. Aí, voltando ao exercício número 5, você viu que não é porque você põe um eletrodo, você põe um metal que a reação vai acontecer? Não é o fato de você colocar um eletrodo numa solução eletrolítica que vai fazer a pilha funcionar. É o que acontece nesse exercício. Vamos fazer as outras alternativas, depois a gente comenta todas elas. Bom, letra B. A barra de prato deve reagir com o sulfato de ferro? Não tem como, porque o inverso aconteceria. O ferro poderia ser oxidado pela prata, mas a prata não pode ser oxidada pelo ferro. Por quê? O potencial do ferro, o potencial de causar a redução, o potencial de redução do ferro é maior. Meu M está ruim. É maior que o potencial de redução da prata. Certo? Ou seja, seria a prata, né, deixa eu até escrever isso aqui, a prata poderia causar a oxidação do ferro. Mas o ferro não oxida a prata. Como é que eu sei disso? Vendo os potenciais. Sim, basicamente isso, Luísa. A Luísa me perguntou por que a equação está errada. Porque a reação simplesmente não acontece dessa maneira. Entendeu? Bom, vamos para a próxima alternativa. O sulfato de ferro deve favorecer a oxidação da prata. Mesma lógica. Se a prata não reduz com a ação do ferro, porque o potencial de oxidação da prata é menor que o do ferro, né, essa reação não acontece. A letra D. Sendo a diferença de potencial igual a menos 0,36, aí a gente tem que calcular o potencial de quem? Dessa expressão aqui, ó. Utilizando como lógica o potencial, vou fazer aqui, CAT menos ânodo, tá? O do cátodo, que nesse caso aqui é o ferro, é menos 0,44. E o da prata, mais 0,80. Vai ficar menos 0,80, né? Esse valor aqui vai dar quanto? Menos 1,24. Olha o potencial dessa pilha. Fazendo pelo oxi mais red, tá? Só para a gente poder sempre fazer dos dois tipos. Quem está sofrendo oxidação? Quem deveria estar sofrendo oxidação, né? A prata. Então vai dar... É o de oxidação, né? Como é o da prata, esse aqui é o de... Então vai ficar menos 0,80. Mais o do ferro, menos 0,44. Viu que é a mesma coisa de novo? Aí vai dar, então, menos 1,24 volts, tá? Bom, então a letra D também tá errada. Aí vai ser a letra E, a alternativa correta desse martírio da minha vida. Professor, por que a B tá errada? Calma, deixa eu só terminar a letra E aqui e a gente volta lá. Sendo a diferença de potencial menos 1,24, nenhuma reação deve ocorrer, né? Qual? A letra B? A letra B? Uhum. A letra B, por que ela tá errada? A barra de prata deve reagir com o sulfato de ferro. É o que aconteceu aqui, ó. Eu coloquei a prata dentro da solução de sulfato de ferro. Lembra do exercício anterior? Quando foi que ocorreu a reação lá? Quando foi que ocorreu a reação química lá? Por que a letra D foi a única que sofreu reação lá? Por que as outras letras não deu reação? O negocinho deu positivo. Basicamente isso. Por quê? O potencial dos eletrodos na letra A, B e C, e é o que acontece aqui, quando a gente calculava o potencial, a gente percebia que a reação não era espontânea. Porque para ser espontâneo, qual é a característica do eletrodo, do ânodo? De perder elétrons. Na A, B, C e nesse exercício aqui,
o eletrodo não tem potencial, não tem tendência de perder elétrons. Então, se ele não tem tendência de perder elétrons, a reação não acontece. Agora, se aqui fosse ferro, tá? Vamos fazer isso só para vocês verem a diferença, já que a gente tem tempo. Vamos supor que aqui fosse ferro, tá? E aqui fosse prata. Ok? Como é que ficaria o potencial dessa pilha aqui? Eu vou colocar aqui embaixo. CAT menos ano, tá? Isso aqui utilizando os potenciais de redução. O meu cátodo aqui seria a prata. Seria mais 0,80. Ok? E o meu ânodo é o menos 0,44. Quando eu calculo isso aqui, vai dar o quê? 0,80 mais 0,44. Mais 1,24. Entendeu a diferença? A cabeça fez assim. Viu a diferença? Quando você inverte aqui, nossa, veio um exemplo fodido na minha cabeça aqui. Pega uma pilha alcalina e põe no controle ela oposta. Por que ela não funciona? Porque você cortou o sistema. Você não tem fluxo de elétrons migrando de dentro da pilha para o controle remoto. Quando você coloca ela do lado certo, aí você fecha o sistema e você tem a migração dos elétrons. É por isso que a pilha funciona. Aqui, quando eu inverti o cátodo com o ânodo, a pilha funcionou. Certo? Entendeu por que a pilha está errada? Mas então a gente era só dele ter invertido, a gente já sabe que não vai acontecer reação. Só pelo potencial dele. Quando aparecer esse tipo de exercício, calcula o potencial. Entendeu? Tá bom. Calcula o potencial. Igual aqui, se você tivesse calculado o potencial, você ia ver que ia dar menos 1,24. Como vai ter geralmente uma alternativa correta só, né? Vamos para o número 7, então, para nós encerrarmos. Ele dá aí uma pilha formada por zinco e um metal M, qualquer. Certo? Bom, aí ele dá os potenciais de alguns eletrodos. Zinco, chumbo, cobre, prata e hidrogênio. Aí ele fala o seguinte: de acordo com esses dados, assinale o que for correto. Ele vai pedir para a gente, então, substituir esses eletrodos, esse M, pelos eletrodos que ele deu no exercício. E a gente vai ver qual das alternativas vai estar correta e qual vai estar falsa. 1. 0,1. Quando o M for prata, os elétrons migram do eletrodo de prata para o eletrodo de zinco. Então vamos olhar, vamos comparar o potencial da prata e do zinco. O da prata é mais 0,80 e do zinco menos 0,76. Então quem é o cátodo e quem é o ânodo? O cátodo vai ser a prata, né? E o ânodo vai ser o zinco. Então o que ele falou está correto? Os eletrodos vão migrar da prata para o zinco? É o inverso, né? É do zinco para a prata. Então essa alternativa, falsa. 0,2. Quando o M for cobre, então cobre, o eletrodo de cobre é o cátodo, polo negativo, e o eletrodo de zinco é o ânodo, polo positivo. A gente sabe que o cátodo é o polo positivo, né? E o ânodo é o polo negativo. Então essa alternativa aí ela está escrita de forma incorreta. Tá? A 0,4. O potencial do eletrodo da semi-reação AG mais 1 formando AG é o escolhido como padrão referência para obter o eletrodo potencial padrão, né, para todas as outras semi-reações? Não. Qual é o eletrodo padrão? É o do hidrogênio, né? Então essa também falsa. A 0,8. Se M for chumbo, o potencial total da pilha será igual a 0,63 e a reação será espontânea. Então, a gente tem uma combinação aí. O chumbo está abaixo do zinco, né? Então, o ânodo é o zinco e o cátodo é o chumbo. Então, é só calcular o potencial. CAT menos ano
O potencial do chumbo é menos 0,13. E o do zinco, menos 0,76. Então, vai somando, né? Vai dar uma soma. Acho que a gente já fez essa conta hoje. Dá mais 0,63. Certo? Correto? Correta. Vou subir um pouco aqui. E agora a 16. Tá? Para M igual a cobre, a reação total da pilha é cobre mais zinco, onde o íon cobre é o agente oxidante. Aí, de novo, né? A gente tem aí o zinco sendo o ânodo, né? E o cátodo sereno, sendo o cobre. Então, a equação global vai ficar zinco mais cobre 2+, formando o zinco 2+, mais cobre, certo? É a mesma coisa, tá? Escrever o cobre ou o zinco primeiro não faz diferença. Então, essa daí também está correta. Então, as alternativas corretas aí, as corretas, né, é 8 e 16. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar? Professor, eu tô com dúvida naquela tarefa para hoje. Eu não consegui achar tipo, como que calcular DDP de uma pilha. DDP é esse potencial. Ah, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É só o nome Tá que bom. é mais científico. Saquei. É só Obrigado. diminuir uma da outra, né? Oi? É só diminuir uma da outra, não é? Qual que é a página mesmo? É 423, 24, né? É. Porque ele já deu os potenciais, né? Uhum. O DDP é só cátodo menos ânodo, oxi mais red aí, é a mesma coisa. Tá Certo? bom, obrigado. Isso. Gente, então vamos encerrando. Muito obrigado pela presença de vocês nessa manhã de sábado iluminada. Semana que vem, na sexta-feira, a gente tem um encontro. Não se esqueçam. Um abração para vocês. Tchau, tchau, tá? Bye, 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 bye. Aí eu já vou compartilhar lá no YouTube. Depois dê uma olhada se tiver tido dúvida em algum exercício aí. Tá? Abraço, gente. Tchau, tchau.